gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão do meu quarto período. Já tem os vídeos contando como foram os meus primeiro, segundo e terceiro, que eu vou deixar linkado aqui e no box de informação. Então vamos lá para o vídeo sem demora. Como vocês podem conferir aqui nesse print que eu vou deixar aqui, eu peguei 9 disciplinas e eu vou falar da primeira delas. Eu tô lendo aqui, tá, gente, no cigarro, porque eu não me recordo muito bem os nomes certinhos das disciplinas. E aí eu quero deixar tudo certinho para vocês. Eu peguei aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita, que foi no ano 2015.2. Nela a gente vê todo esse desenvolvimento mesmo, né, da linguagem escrita, essa relação grafema e fonema de uma maneira mais geralzão mesmo. Tem o desenvolvimento do grafismo, do desenho, as fases da escrita, a relação grafema-fonema, graus de letramento, né, de cada criança, a relação da linguagem oral e a linguagem escrita, o sistema gráfico, a coerção, a anáfora, a catáfora, todas essas coisinhas a gente vê, uso de pronome, artigo, preposição, esses recursos mais chatinhos, né, da linguagem escrita, porque a gente precisa saber de tudo isso para fazer avaliação e quando a gente estiver lá na prática e no estágio. As disciplinas de linguagem a gente vê desde o segundo período. Eu não sou tão fã de linguagem assim, né? Mas é o que chega realmente, é o maciço. Chega muito na clínica e a gente precisa saber, mas tem todas essas minuciazinhas da linguagem, né? Que pega pesadinho. A segunda disciplina que eu vou falar a vocês é a audiologia clínica nas alterações da audição. E nela a gente vê as várias patologias, doenças, complicações, problemas que podem acometer a orelha externa, média e interna. E vários tipos de doenças, como tratar, a gente vê vários casos clínicos. Ela é complicadinha. O professor passou um material com quase 300 slides pra gente ver o quanto de complicações que podem acometer as nossas orelhas, então, o nosso ouvido. Então, eu acho que, meu Deus, foi pesadinho, sabe? Foi daquele jeito, mas é bem interessante também. Na disciplina de avaliação audiológica 2, a gente vê todo o desenvolvimento da audição de toda a infância, os hormônios alterados, os hormônios tireoides que podem estar alterados e afetar a audição do bebê, as doenças possíveis, os vírus que podem afetar esse bebê também, a audição dele. A gente aprende a fazer a triagem, a avaliação, né, em crianças e fazer também audiometria tonal comportamental. A gente aprende outros tipos de exames, como emissões, sempre em crianças. Então, é uma disciplina muito gratificante, eu gostei muito dessa disciplina. Na clínica da fala, a gente vê todas as alterações, né, da fala, a causa, a consequência, o porquê. A gente começa vendo alguns casos clínicos, faz o inventário fonético, vê o distúrbio fonológico também. A gente conhece o ABFW, que usamos, né, na clínica. Lá tem alguns exemplares do ABFW, que é um protocolo muito importante e muito legal para avaliar a fala também. Entre outros que existem, mas esse também é um dos principais mais usados lá na clínica. Temos também os vários tipos de modelos que podem ser utilizados para fazer a fonoterapia nesses pacientes de fala, como o modelo tradicional, o modelo de ciclos, o Metafon, que é baseado na consciência fonológica. Então, ela é uma disciplina bem completinha, gostei muito de como foi dada também. Na próxima disciplina, que é a clínica da voz, eu já tô rindo porque é engraçado, porque a professora era chata. E ela fazia a gente repetir a anatomia da laringe umas 500 vezes. A gente aprendeu por osmose, Ave Maria. Nós vimos a anatomia e a fisiologia da laringe, os músculos intrínsecos e extrínsecos. Aprendemos a fazer avaliação global da voz, fazer uma triagem da voz, conhecemos alguns protocolos. Também conhecemos os modelos de terapia de voz. É muito importante, muito interessante, né? Mas enfim, a disciplina de fonoaudiologia, educação e sociedade, ela foi dada de uma maneira muito maçante. Eu não gostava muito do método da falta de didática da professora, na verdade. E ela era bem, nossa, maçante. E é uma disciplina tão interessante.
onde você conhece todos os meios de inclusão, de como essa sociedade é carente, né, de toda essa intervenção fonoaudiológica em relação ao surdo, às crianças e pessoas e adultos também que têm alguma dificuldade de aprendizagem, a barreira que a fono ainda tem que atravessar em relação à fono educacional, que não é tão vista assim no meu curso, infelizmente. A fono educacional não é forte ainda, deveria ser. Ela foca muito na inclusão do aluno em relação a algum distúrbio, alguma dificuldade em relação à fonoaudiologia. Então, ela nos dá esse embasamento de que a gente tem que olhar para esse estudante, olhar para essa pessoa, incluí-la dentro da escola, dentro da sociedade. A disciplina de fonoaudiologia educacional do surdo 1 conta a história, né, da surdez, tanto internacional como nacional, a história da educação. Aqui também a professora passou um filme muito interessante, que é Anna Sullivan. O filme conta a história de uma garota que é surda e cega, e aí ela consegue, com a ajuda de uma tutora, que é mais ou menos uma babá, a se comunicar. Essa tutora, ela conseguiu introduzir, né, a garota à sociedade, e é bem interessante, e é basicamente isso que a gente vê na disciplina. Como a gente, teoricamente, né, incluir o surdo dentro, né, da sociedade, dentro do colégio e dentro dessa comunicação social. Bom, também tem a fonoaudiologia hospitalar, que é uma disciplina muito teórica e superficial, na minha opinião. Eu não saí preparada para atender um paciente disfágico, infelizmente. Eu acho que o curso de fonoaudiologia tem que preparar, não tem que esperar a gente fazer uma pós-graduação que seja. Eu acho que a gente tem sim que sair preparado. Contudo, teoricamente, a gente viu medidas de biossegurança, a gente viu a reabilitação, a avaliação da disfagia, mas não viu aquele passo a passo mesmo, como saturação, mensuração de pressão, porque, se eu não me engano, são 4 passos para você avaliar a pessoa disfágica, o adulto disfágico, enfim, quem que seja. E a gente não aprendeu, a única coisa que a gente aprendeu mesmo foi fazer a ausculta, e mais ou menos assim, teoricamente, e aí a gente ia treinando em casa, mais mensuração de pressão, saturação, e se eu não me engano tem outro passo que eu esqueci agora. Mas eu também a deglutição, na disfagia, como a gente pode fazer algumas manobras para que essa pessoa não engasgue. A gente viu também com a disfagia em pacientes oncológicos, né, em tratamento de radioterapia, quimioterapia, de pacientes queimados, enfim. Vimos isso tudo, mas de maneira muito superficial e teórica. A gente não botou a mão na massa, não me sinto preparada. Tenho que fazer, né, uma pós-graduação. Infelizmente, eu acho que o curso deveria dar esse suporte, mas não deu a nossa turma. Espero que mude um pouquinho, né, nas próximas turmas. E a última disciplina que eu vou falar aqui do 4º período foi a Introdução à Psicologia da Aprendizagem. Gente, foi maravilhosa essa disciplina. Eu nunca tive um professor de psicologia tão ótimo, maravilhoso quanto eu tive. Eu vou até falar o nome dele. É o professor Joilson Pereira da Silva. Maravilhoso, gente. Esse professor foi 10 mil. Ele começou a dar a perspectiva da psicanálise, né, de Sigmund Freud. Também deu a perspectiva socio-histórica de Vygotsky, Piaget, Skinner, Ausubel, também de Ausubel, não sei assim que se fala, só sei que ele deu essa disciplina lindamente, tem uma didática excepcional, conseguiu apanhar, eu falo com toda certeza, quase 90% da sala. Então, eu nunca saí de uma disciplina de psicologia, não sou fã de psicologia, mas saí com conhecimento, a bagagem maravilhosa sobre todas essas perspectivas socio-históricas. E olha que eu sou professora de história e não tive uma disciplina como essa, dada dessa forma, na verdade. Tive disciplinas de psicologia, mas não dadas dessa forma, né? Então, gostei muito. Se vocês puderem pegar esse professor, Joilson, peguem lá na grade filho, na reformulação, lá na hora de fazer essa matrícula, porque é só sucesso.